Fala, viajante! Nesse vídeo a gente quer te ajudar a entender se existe um lugar ideal para o seu momento de vida. Acompanha a gente aí! E aí o momento 1, que é o mais comum das pessoas que buscam viajar para um lugar fora do seu país de origem, é aqueles que tentam fazer um intercâmbio, né? Então um intercâmbio muito comum, seja para a língua que for. Aqui a gente não vai se limitar a falar inglês, vamos te dar dicas de lugares para inglês, mas existem tantas outras possibilidades. Aquelas pessoas que gostariam de aprender, por exemplo, o espanhol, para trabalhar com os nossos amigos aí, vizinhos, os hermanos, né? Aqueles que precisam aprender a mandarim para trabalhar com uma empresa de logística lá da China, por exemplo. Enfim, são várias possibilidades, né? Inclusive a Camila é uma das adeptas a uma língua que só se fala em um lugar, que é italiano, né? Então, a gente vai te dar dicas de lugares que você pode fazer o intercâmbio, se esse for o seu momento. Se o seu momento for para um intercâmbio, então, segue essa linha de pensamento. Primeiro lugar das pessoas que querem fazer um intercâmbio para inglês, né? Que vem na cabeça dessas pessoas geralmente é Estados Unidos. Estados Unidos, mas existe um pequeno problema nos Estados Unidos que se chama visto. Só esse. Então, não é todo mundo que consegue o visto para os Estados Unidos, todo mundo sabe disso, né? Não é tão fácil, é caro também, porque você precisa, se você não estiver nos estados que, se eu não me engano, é só Recife, São Paulo e Brasília. Não é isso? Não, também tem Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem também? Assim, no caso, o Nordeste é um pouco mais restrito, né? Nordeste mas é só as outras Recife. regiões você consegue mais, assim. É tanto que tem gente que sai da sua cidade para ir tipo, para Brasília, porque algum doido saiu dizendo aí que em Brasília tá mais fácil tirar o visto. Então, assim, o visto americano, né, além de você fazer o investimento, você ainda tem a incerteza se você vai ser aceito ou não. A gente, inclusive, já mentorou pessoas, né, já deu mentorias para pessoas que tinham esse sonho de ir para os Estados Unidos e que o visto delas foi negado e que a gente passou uma orientação para ela procurar um outro lugar que ela pudesse fazer um intercâmbio, né, e aí, posteriormente, essa pessoa conseguiu o visto americano. Então, muitas vezes você ter assim, um leque de possibilidades, né, de oportunidades, se torna mais fácil para você conseguir aí o seu intercâmbio. Deixa sua mente aberta, não fique só com um lugar como uma opção, não. Tenha outras opções. Às vezes, se você tem muito sonho de ir para os Estados Unidos, quer muito esse visto, talvez o ideal é você fazer viagens para lugares mais perto do Brasil, por exemplo. Vai para a Argentina, vai para o Chile, vai para o Uruguai, vai para lugares que você consiga um carimbo no seu passaporte. Porque quanto mais experiência de viagem e na hora que você estiver lá de frente do oficial, né, lá dos Estados Unidos, né, que o cara vai decidir se vai te dar o visto ou não, esses carimbos podem fazer uma diferença no teu histórico. Porque se é a tua primeira viagem para o exterior e tu já quer ir para os Estados Unidos, o cara vai ter uma dúvida se tu realmente está querendo ir só para um intercâmbio, só para conhecer, ou se você está querendo ir para morar. Porque afinal é para isso que eles fazem essa seleção, né? Com medo de que os estrangeiros fiquem morando lá no país. Mas se você tem vários carimbos, né, no seu passaporte, que você já foi para outros países e voltou, você realmente está indo para turistar na cabeça deles. Então isso vai te ajudar muito, tá? E assim, gente, não é querendo assustar, mas isso também não é via de regra. Porque assim, tem vários vídeos dando dicas, dando know-how para ir tirar visto nos Estados Unidos. Às vezes você contrata até uma consultoria para tirar um visto e o visto é negado, certo? A própria consultoria diz isso, que não é 100% garantido. Então, assim, as pessoas fazem terrorismo e tudo, mas não é. É porque não existe um caminho específico para conseguir o visto. Então, eles têm, assim, como é que eu posso dizer, uma meta para alcançar. Então, meta de negados, meta de liberados, né? Isso é o que a gente acredita. A gente não tem certeza, mas a gente acredita que seja isso. Se eles derem visto para todo mundo, eles perdem o foco de limitar a entrada no país, né? Então a gente acredita que é isso. Esse é o primeiro lugar, geralmente, que vem na cabeça das pessoas, né? Estados Unidos. Tem essa dificuldade. Mas lá, realmente, tem muitas escolas que ensinam inglês de graça, bibliotecas, essas coisas. Se você já tem o visto, é uma ótima opção. Geralmente as passagens aéreas Brasil, Miami são top, bem baratas também, é bem mais prático. Outro lugar que a galera pensa muito também é Canadá, que é em cima.
Mas, se você não sabe, Canadá também tem um processo de visto. Que também é E também não é um processo fácil, a não ser que você já tenha o visto dos Estados Unidos. Aí você nem precisa do visto para o Canadá. Você vai fazer só uma solicitação online do que eles chamam de ETA, né, que é uma autorização eletrônica, e você entra no Canadá bem facinho. A gente passou por essa experiência. Mas, se você quiser tentar também ir para o Canadá, você tem que fazer o mesmo processo de solicitar o visto igual nos Estados Unidos, tá? Mas e aí, Wenderson, o que é que eu faço então? Eu quero aprender inglês. Outras possibilidades bem mais simples que você tem, que não precisa de visto, você só precisa de algumas dicas que a gente pode te dar com relação à entrada e saída desses países. Por exemplo, é Londres, Inglaterra no caso, né? É muito fácil de você ir para a Inglaterra, você só precisa se atentar para alguns detalhes, como por exemplo, você ter a sua passagem de entrada e a de saída, porque a primeira coisa que eles perguntam lá, assim que você estiver no aeroporto, é cadê a sua passagem de volta para o Brasil ou de saída do Reino Unido para outro país, tá? Então atenta para você ter isso. Irlanda do Norte ou a Irlanda, então esses países também falam inglês. E tem possibilidade de intercâmbio. De intercâmbio, exatamente. De voluntariado, na verdade. Escócia também fala inglês, mas gente, pela nossa experiência, é um inglês que eu acho que não é o melhor para você começar se você estiver aprendendo inglês. É um inglês com um sotaque muito forte, é bem difícil para você conseguir. África do Sul também, né, pegando aqui o continente lá de baixo, África do Sul também é uma possibilidade de você conseguir fazer um intercâmbio para o inglês, porque lá eles falam inglês oficialmente. E se você quer ir para a Europa, já que a Europa também tem essa facilidade de você não precisar de visto, né? Por enquanto, eles querem implantar um sistema de visto eletrônico mais simples do que o dos Estados Unidos, mas por enquanto ainda não tem. Então, se você quer muito fazer, mas não quer ir para esses países que a gente te falou até agora, você pode ir para outros países como a Geórgia, a Albânia, que eles têm o inglês como uma segunda língua, tá? Então, mesmo não sendo a primeira língua, mas as pessoas falam essa segunda língua e elas ensinam também, né? Tem essa possibilidade de ensinar. E aqui vai entrar a nossa super dica, que pode ser utilizada para um segundo momento, tá? Então, se você quer fazer um intercâmbio pagando por tudo isso, tem essas possibilidades que a gente te passou agora, esses países são bem legais. Se você quer fazer um intercâmbio econômico, porque você não tem aquela grana de pagar o hotel, o lugar onde você vai ficar, uma escola, uma agência, tudo isso para organizar para você, você pode fazer um voluntariado, né? Então, o voluntariado é a nossa dica principal aqui, porque você consegue viajar para todos esses países que a gente te disse e muitos outros sem precisar pagar pela sua estadia. E o melhor, é a melhor forma de você fazer um intercâmbio. Vou te dizer por quê, galera. A galera viaja para os Estados Unidos, né, para fazer intercâmbio, por exemplo, com a agência, pagando tudo, e quando chega lá, tá num hotel, digamos assim, com um monte de outros brasileiros. E a galera vai falar em quê? Em português, meu povo. Então, você só vai aprender aquilo que você tiver nas aulas lá da escola. 3 aulas por semana, você vai ser aquele inglês. Porque normalmente você vai estar convivendo com outros brasileiros falando em português. Em compensação, conta como é a experiência do voluntariado. Então, no voluntariado, você vai viver uma imersão, né? Foco total. Você vai viver com as pessoas locais, você vai estar inserido dentro da comunidade local, você vai se ver obrigado a se comunicar em inglês, porque não vai ter essa outra opção. Se você falar o básico, mas é com o básico que você vai se comunicar com as pessoas daquele lugar. Independente do voluntariado que você escolher, se vai ser em uma escola, se vai ser numa cafeteria, numa casa de família, para se comunicar com as pessoas daquele lugar, vai ter que ser em inglês. Então, assim, o bom do voluntariado também é que eles não exigem o inglês que você precisa ter. E, por exemplo, se você tem receio de chegar no aeroporto daquele país lá que você quer muito conhecer para fazer um voluntariado e você não sabe se vai conseguir pegar o trem, o metrô, o táxi, seja lá como for, você pode... Eu te garanto que a pessoa do voluntariado, pelo menos a gente sempre teve essa experiência, eles sentem prazer em te buscar lá no aeroporto, justamente por saber que você não tem o domínio da língua. Eles fazem questão de te buscar no aeroporto para você iniciar, né, essa conversação em inglês quando você estiver num ambiente mais seguro, né? Não perdido no aeroporto. Então vale muito a pena, galera. Você vai conversar com as pessoas que estão naquele mesmo ambiente, sem julgamento, né?
porque as pessoas não vão, eles vão ter essa noção de que você não é um fluente em inglês, então elas vão tentar te ajudar. A gente passou por isso, assim, muito. A gente saiu do Brasil com o inglês básico, né? Mas aquele medo de conversar. A gente tinha a noção da gramática, a base toda na nossa cabeça, mas a conversação a gente não tinha. Eu, pelo menos, não tinha. Camila ainda tinha alguma coisa por conta da experiência dela lá na Itália. Mas durante esse processo de iniciar e conversar com as pessoas e de você se ver meio que obrigado a tentar, pelo menos, né? Porque se você quer pedir uma água e você falar água, as pessoas não vão te entender. Você tem que lembrar que água é water, né, por exemplo. Então, isso ajuda demais o teu cérebro a reforçar a necessidade de falar em inglês. Então, voluntariado é assim uma experiência que para mim, vale muito mais do que o intercâmbio que você paga pela agência, né? E com as dicas que a gente te dá por aqui, você consegue fazer um voluntariado de uma forma bem prática. A gente também tem o nosso curso e nesse curso a gente ensina como você conseguir as melhores vagas de voluntariado para você ter as melhores experiências possíveis durante essa sua jornada, né? Um terceiro item aí que vai para qualquer um que quer viver, independente do inglês, independente se você quer aprender espanhol, francês, italiano, seja o que for, que é o velho ano sabático, período sabático, digamos assim, né? Que pode ser menos de um ano, pode ser mais de um ano, pode ser o seu mês de férias, se você quer um mês de férias aí para curtir 3 meses, a vida, né, fora da rotina de trabalho. Então, essa dica aqui, a gente vai te dar duas opções bem legais. Primeira é aquele velho mochilão na Europa. Por que o mochilão na Europa? Porque você consegue se hospedar em hostels pagando um pouco mais barato. Você pode, por exemplo, optar por ir de um lugar para o outro através de ônibus. Como é o nome daquela empresa de ônibus? Flixbus. Flixbus, que é como se fosse um Uber de ônibus. Você paga, sei lá, $2, $5 para ir de uma cidade para outra, de um país para o outro, porque a Europa, os países são pequenos, né? Você tem a opção de ir de trem também para ir apreciando a vista. Geralmente é um pouco mais caro, mas é possível você se permitir uma vez, sei lá, enfim. Então você tem essa opção de fazer esse ano sabático, experimentar, sei lá, o chocolate de Bruxelas, o gelato da Itália, as French fries da Bélgica, enfim, sei lá. Tem a opção também de fazer voluntariado. Você também pode optar por fazer voluntariados menores, tipo uma semana no lugar, uma semana no outro. Só para fazer networking ou para conhecer gente legal que vive a mesma vibe de você e aperfeiçoar a sua segunda linguagem, se você quiser também, né? Então, essa opção, né? Essa é a primeira opção, que é Europa. E a gente tem uma segunda opção que é muito queridinha da gente, né? Que a gente já viveu as duas coisas e nesse momento aqui nós estamos em Bali e estamos vivendo essa segunda opção que eu vou dar para você agora, que é você fazer esse período sabático na Ásia. Mas por que Ásia? Fala aí, Camila, por que a Ásia? Assim, as pessoas se assustam muito, né, com a questão da passagem saindo do Brasil para a Ásia. Mas a gente também ensina algumas estratégias de como você pode economizar um pouco nessa sua saída, porém, mesmo tendo um custo mais alto de deslocamento do Brasil para a Ásia, mas aí você vai conseguir suprir esse gasto no que você vai economizar durante o mochilão na Ásia. Porque aqui você tem uma gama de possibilidades que a Europa ela te restringe um pouco, porque geralmente se você quer fazer uma viagem econômica, você vai muito se restringir ou a voluntariado ou a hostel, né? E hostel na Europa você paga em euro, tá, galera? E euro vocês sabem como é aí no Brasil, né? E na Ásia você tem essa possibilidade onde o real tem algum valor. A maioria dos países, o real é mais valorizado. E tem aqueles países que é muito, muito top de se viver, mesmo ganhando em reais, mesmo levando dinheiro em reais para você, levando no sentido, não você vai sair com reais não, tá, galera? Mas para converter de reais para outra moeda e você ainda assim vai viver bem. Você pode optar por viver em hostel também para gastar ainda menos, mas é super viável você conseguir hotel, você conseguir pousada, você conseguir um guest house mais barato e você ficar super confortável com a sua privacidade e intimidade ali só para você no seu quarto, enfim, tá? Mas os hostels também são uma ótima possibilidade para você conversar com outras pessoas, conhecer gente do mundo inteiro. Lá nas Filipinas, muito o lance do estilo de viagem. A nossa experiência lá nas Filipinas, a gente ficou num hostel, mas no quarto privado. Mas era um hostel. Então a gente fez amizade com gente da Rússia, da Índia, da Indonésia, do Japão. A gente encontrou gente de todo lugar do mundo, dos Estados Unidos, né?
Então a gente encontrou gente de todo lugar do mundo, assim, num ambiente só, durante uns 15 dias que a gente ficou lá, mais ou menos, né? Quase 20. Então foi bem legal, assim, mesmo tendo essa ideia de que hostel é um negócio mais pra gente mais jovem, que gosta de festinha, balada, barulhento e tal, mas a gente teve um bom momento por lá também, né? Então, esse lance da Ásia é uma segunda dica que a gente dá se você quiser fazer esse período sabático. Dificilmente alguém vai fazer um intercâmbio, a não ser que você realmente queira aprender mandarim, como eu falei, né? Na China e tal. Mas dificilmente alguém vai fazer intercâmbio para aprender vietnamita, tailandês, enfim, é bem difícil. A grande sacada é que em todos esses lugares se fala inglês. A galera tenta se comunicar em inglês. E se não se comunica em inglês, aprenda a usar o Google Translate. O Google Tradutor, galera, funciona em todo lugar do mundo. Até na China, que o Google não funciona, a gente conseguiu usar o Google Tradutor nas máquinas que só tinha em chinês ou alguma coisa assim. Então, existe essa possibilidade também de você, mesmo sem falar uma segunda linguagem, você ir para a China, para o Vietnã, para a Tailândia, enfim, e conseguir se comunicar com as pessoas e tirar um bom proveito de comida gostosa, lugares culturais incríveis, templos, mesmo que não seja da sua religião, mas templos de uma beleza, de arquitetura assim que, mesmo se você não admira coisas arquitetônicas, você vai ver o quanto aquilo é bonito se você tiver um mínimo de sentimento dentro do seu corpo, né? Então, existe essa possibilidade também de você curtir outras coisas além de só aprender a segunda língua, no caso, né? Só da linguagem. Muita cultura, né? Assim como na Europa, na Ásia também se tem muita cultura. E a gente está finalizando aqui esse vídeo com o nosso último item, mas não menos importante, porque é uma coisa que agrega muito ao ser humano, que é o voluntariado. Com propósito. Voluntariar com um propósito que não seja apenas o seu propósito de aprender uma linguagem, por exemplo. É o voluntariar com o propósito de fazer, de crescer algo maior no mundo, né? De você ajudar o outro, no caso. Então é com o propósito de você servir, tá? A gente já fez um voluntariado desse, mas a gente ainda tem um gap aqui, a gente ainda quer fazer um pouco mais para ajudar um pouco mais as pessoas. E exemplos de voluntariado, por exemplo, a Camila vai dizer para vocês exemplos de voluntariados com propósito, que é bem fácil de você encontrar. Os principais, né, vão ser aqueles onde você ensina, né, que geralmente é nas escolas para crianças, né? E aí você pode ensinar diversas coisas. Diversas línguas, tem lugar que até precisa que ensine português, é mais difícil. Mas ou simplesmente você pode ajudar na escola a fazer a comida das crianças, a ajeitar também. A escola, né? Reformar, tem até de reforma também, você pode fazer. Sobre os tipos, vão ter variados, aí você vai escolher algo que identifique com a sua personalidade. E o segundo principal, que é em ONGs, que aí também vai ter uma variedade imensa, que não necessariamente é só com crianças também, mas você pode pegar uma ONG que trabalha com voluntariado para ajudar nas comunidades locais. Reciclagem de lixo, ajudar animais marítimos, ajudar a jardins comunitários. Tem muita ONG para você ajudar em hortas comunitárias, para ajudar aquelas pessoas que sobrevivem daquilo dali. Enfim, tem até fazendas também, né? As farms são muito comuns, são muitas possibilidades, galera. E tem intercâmbio, né? Que você trabalha em uma ONG, mas não necessariamente você trabalha diretamente com o público ajudado, você trabalha internamente nas empresas. Também é muito comum. Então, você fica ali no back-office, você fica por trás ajudando ali naquela ONG, às seja vezes, com função administrativa, marketing administrativo, num café, numa limpeza, sendo que aquilo é revertido para ajudar dentro daquela comunidade, do projeto como ação, todo. né? Então vale muito a pena também, se você tem essa vontade dentro de você de ajudar uma comunidade, de ajudar uma ideia que às vezes você tem, mas não sabe como ajudar. Se você quiser tirar um período sabático e ajudar, essa é uma ótima oportunidade. Tá? E assim, dentro das plataformas de voluntariado, como eu falei, vai existir um leque imenso de países, de opções. E aí entre a Europa, entre a Ásia, para todo lado tem. Até o próprio África principalmente, né? Até o próprio Vietnã. Então, assim, o lugar que você pensar, você vai olhar assim, é mais fácil você escolher primeiro a vaga para depois saber para onde é que você vai. E aí você pode pensar assim, mas não tem em grandes capitais, por exemplo, não tem em grandes países que eu gostaria de ir, países desenvolvidos. O que a gente fez, para vocês terem ideia, ficava 15 minutos de Londres, né? Então a gente fez lá na Inglaterra, num centro de meditação. Então tem para todos os gostos, para todas as possibilidades, para todos os ideais também. Basta você
querer. Isso é uma dica de ouro que a gente está dando, porque abre um leque de possibilidades para você. Porque quando algumas pessoas falam sobre ONG, sobre org, só vem na cabeça da pessoa coisas inalcançáveis, tipo ONU, tipo Comunidade das Nações, guerra na Síria, assim que aparece na TV, nos filmes, mas não é nada disso. Você pode ajudar com coisas pequenas que vão fazer um resultado grande lá na frente. De acordo com o seu limite, a sua disponibilidade de tempo, às vezes é um voluntariado que é 2, 3 horas por dia, que não vai interferir aí nos seus planos de viagem. Até para você curtir também a cidade onde você estiver, ou se empenhar em outras funções, enfim, você que vai determinar isso daí. E aí, galera, curtiu? Se você gostou, comenta aqui embaixo qual tipo de país ou qual é o momento que você está vivendo que combinaria mais com cada uma dessas opções aí. Diz aí pra gente, caminha esse vídeo aqui para alguém que você gostaria de fazer esse intercâmbio, esse voluntariado ou esse momento sabático junto aí. E continua seguindo a gente e compartilhando aí os nossos vídeos para ajudar mais pessoas aí. Possam chegar para mais pessoas. É isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.